Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre energia, potência e trabalho. Então, a gente já teve uma aula sobre trabalho aqui. Se tu não viu essa aula sobre trabalho, dá um pause nessa aula, corre lá na aula de trabalho, assiste ela, porque a gente vai precisar de alguns conceitos. Então, a gente sabe que para ter trabalho é necessário que eu tenha energia, ok? Para produzir trabalho, um corpo precisa de ter energia. Não tem jeito de ter trabalho se não tiver energia. Necessariamente, o trabalho é a variação da energia mecânica do corpo, tá? EM é energia mecânica. A gente vai entender um pouco do que é essa energia e entender o que o trabalho está relacionado com isso. Então, vamos começar destrinchando os tipos de energia que a gente tem. A primeira energia que a gente vai falar aqui é a energia cinética, representada por EC. Essa energia cinética, gente, está ligada ao movimento. O que eu quero dizer aqui? Se o seu corpo apresenta um valor de velocidade diferente de zero, ou seja, se o corpo está se movimentando, ele tem energia cinética. Gente, esse movimento pode ser no nível zero, pode ser um movimento subindo um morro, descendo um morro, aí ele está correndo no topo do morro, aí ele está correndo. Se o corpo apresenta velocidade, ele vai ter energia cinética. Como que a gente calcula essa energia cinética? É a massa do corpo, que é dada em quilos, vezes a velocidade do corpo, dada em metros por segundo, dividido por 2. Unidade de medida de energia é o joule. Então, a gente consegue calcular a energia cinética que um corpo apresenta fazendo mv ao quadrado dividido por 2. Quem tem energia cinética? Quem está se movimentando. As moléculas do nosso corpo, elas não vivem em constante movimento? Elas apresentam energia cinética. Além da energia cinética, o corpo também pode apresentar energia potencial. A energia potencial ela é dividida em dois tipos, a potencial gravitacional e a potencial elástica. Qual é a diferença? A potencial gravitacional está relacionada à altura. Então, se o corpo se encontra a uma altura do nível zero, vamos imaginar que aqui a gente tem um prédio, ó. E o meu corpo está aqui, ele está a determinada altura do solo. Então, ele vai ter energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional a gente calcula fazendo a massa do corpo em quilos, vezes G, que é a gravidade dada em metros por segundo ao quadrado, vezes H, que é a altura, que é dada em metros. Então, a gente faz a energia potencial gravitacional através da equação mgh, massa vezes gravidade vezes altura. Indiferente da situação, se o seu corpo se encontra a qualquer altura do solo, ele vai ter energia potencial gravitacional. Unidade de medida de energia, joule. Então, achou o valor, coloca a unidade do joule. A energia potencial elástica está relacionada ao fato do seu corpo estar preso em uma mola, em um elástico, ou ele ser solto por uma mola. Vamos imaginar essa situação? Aqui eu tenho uma mola na parede e eu tenho um corpo que está preso a essa mola. Esse corpo ele vai ter energia potencial elástica. Ah, tem uma criança pulando na cama elástica, ele vai ter energia potencial elástica. Ah, tem um carinha que saltou de bungee jump, ele tem energia potencial elástica também. Como que a gente calcula essa energia potencial elástica? K, gente, é a constante da mola. Cada mola tem um valor de constante específico, porque depende do material que a sua mola é feita, né? Então, é a mola que a gente está falando aqui, né? O elástico, enfim, tem um valor de constante. X ao quadrado, K vezes X ao quadrado. Quem é X? X é a deformação que a sua mola sofre. Gente, essa deformação, ela é dada em metros. O que é essa deformação?
quanto que você comprimiu essa mola ou quanto que você estendeu essa mola. É quanto que ela estende ou que ela comprime. A mola não faz esse movimento de estender e comprimir. Então vamos supor que o tamanho normal dela é 2 centímetros. Aí você estende ela até chegar em 5 centímetros. Então quer dizer que ela deformou 3 centímetros. Porque o tamanho normal era 2, você levou até 5, então ela deformou 3. Só que essa deformação é dada em metros. Então você precisa fazer a conversão. Se o seu exercício não te der a deformação em metros, você precisa converter, tá? Unidade de medida de energia é o joule. Então, ó, a gente tem 3 energias. Energia cinética relacionada ao movimento, mv²/2. Energia potencial gravitacional relacionada à altura, mgh. Energia potencial elástica relacionada a uma mola, kx²/2. Lembrando que é só o x que está ao quadrado, ok? E aí, o que é a energia mecânica? A energia mecânica nada mais é do que o somatório. É eu somar todas as energias que o meu corpo possui. Então, a energia mecânica é o somatório de energias que o corpo possui em determinado ponto. Como assim? Gente, pode ser que o corpo apresente um valor de energia, ele apresente mais de um tipo de energia em determinado ponto da trajetória. E aí a gente vai ver isso. Olha só, vamos imaginar essa situação aqui, ó. Eu estou primeiro imaginando um sistema sem atrito. Eu tenho o meu corpo aqui no ponto A, eu tenho o corpo no ponto B e o corpo no ponto C. Eu vou analisar o que é a energia mecânica em cada um desses pontos. Se o meu sistema está sem atrito, gente, o que eu sei? Que a energia mecânica que o corpo apresenta aqui no início vai ter o mesmo valor da energia mecânica que ele vai apresentar em B e o mesmo valor da energia mecânica que ele vai apresentar em C. A energia mecânica inicial é igual à final. Eu não tenho atrito aqui, não tem nada para consumir a energia do corpo. Observa que eu falei que ela vai apresentar o mesmo valor, mas não significa a mesma energia. Vamos pensar aqui, olha. O corpo, no ponto A, o meu corpo está a determinada altura em relação ao solo. Então, a energia mecânica aqui em A é o somatório de qual energia? Se ele tem altura, ele tem energia potencial gravitacional, mas ele tem uma velocidade diferente de zero, então ele tem também energia cinética. Então, no ponto A, o meu corpo tem energia potencial gravitacional, que eu vou calcular fazendo mgh, mais a energia cinética que eu vou ter que calcular também, mv²/2, porque a velocidade dele aqui é diferente de zero, ele está se movimentando. Então, a energia mecânica em A é o somatório da potencial gravitacional mais a cinética. Vamos imaginar que esse somatório aqui, a energia mecânica do corpo em A, foi igual a 50 joules. Vamos imaginar, eu somei, né? Calculei lá a potencial gravitacional, calculei a cinética, somei as duas e deu 50. Se o meu sistema não tem atrito, quer dizer que a energia mecânica que deu 50 aqui em A vai ter que dar 50 em B e vai ter que dar 50 em C. Só que a forma como a energia vai estar vai ser diferente. Olha aqui em B, olha. Em B, o meu corpo só tem energia cinética. Ó, a velocidade dele é diferente de zero, então ele tem energia cinética. Mas ele não está a nenhuma altura do solo, ele está no nível zero. Ele não está preso numa mola. Então, se ele não está preso na mola, ele não tem energia potencial elástica. Se ele não está a uma altura, ele não tem potencial gravitacional. A única energia que ele tem aqui é cinética, porque ele está se movimentando. Então, a energia mecânica em B é igual à energia cinética. E esse valor da energia mecânica de B aqui tem que dar quanto? Tem que dar 50. Ele tem que dar 50. Por quê? Porque o meu sistema não tem atrito. Se em A energia mecânica deu 50, em B vai dar 50. Só que em A, o 50 foi o somatório de energia potencial gravitacional mais cinética.
Em B, eu só tenho energia cinética, e ela vai ser igual a 50 aqui. Quando ele chegar em C, a energia mecânica aqui em C, ó, vai ser, o meu corpo tá a uma altura, ó, eu tenho uma altura aqui do solo, então eu vou ter energia potencial gravitacional, mas ele tá preso numa mola, energia potencial elástica, a velocidade dele é 0, então não tem energia cinética aqui. Então quer dizer que a energia mecânica em C é o somatório da energia potencial gravitacional e da energia cinética. Só que esse somatório aqui tem que dar quanto? Tem que dar 50. Por quê? Porque a energia ela vai se conservar, o valor da minha energia mecânica se conserva, porque o meu sistema não tem atrito. Então, se não tem atrito, a minha energia ela se converte em outra energia, mas eu não tenho perda do somatório. A minha energia mecânica, ou seja, o resultado das energias, né, o somatório delas, tem que dar o mesmo valor. Aqui, ó, pode ser que em A eu tinha 30 de potencial gravitacional e 20 de cinética. Ok, deu 50. Em B, eu só tenho cinética, então aqui minha cinética vai dar 50. Em C, eu tenho gravitacional e elástica. Então, pode ser que eu tenho 10 de energia potencial gravitacional e 40 de potencial elástica. O somatório é 50. Então, o que eu quero que vocês entendam é que, se o meu sistema não tem atrito, o somatório de energia, ou seja, a energia mecânica, o somatório, vai ser igual. Mas significa que eu tenho a mesma energia em todos os pontos? Não. Aqui eu tinha energia potencial gravitacional e cinética. Aqui eu só tinha cinética. Aqui eu tenho potencial gravitacional e elástica. Quando eu calcular cada uma e somar, o resultado desse somatório é que tem que ser o mesmo, ok? Em um sistema que não tem atrito. Agora, se o meu sistema tem atrito, acabou a conservação de energia. A minha energia mecânica inicial vai ser diferente da energia mecânica final. Por quê? Porque o trabalho do atrito vai ser igual à minha variação da energia mecânica. Vamos pensar aqui, ó. Em A, o meu corpo tem qual tipo de energia? Ele está a uma altura do solo e ele tem velocidade. Então, a energia mecânica de A aqui, ó, é a energia potencial gravitacional, porque eu tenho altura, mais a energia cinética, porque eu tenho velocidade. Aí a gente vai imaginar aqui, a gente fez a conta, né, de quanto que era potencial gravitacional, quanto era cinética, e aí a gente chegou aqui, a energia mecânica aqui em A, ela vale 30 joules. Esse somatório aqui deu 30. Aí quando eu cheguei em B, o que aconteceu aqui em B? Olha, a minha energia mecânica em B vai ser, ele está parado, então não tem energia cinética. Ele não tem altura, então não tem energia potencial gravitacional. A única energia que ele tem é elástica, porque ele está preso numa mola, olha. Então, a minha energia mecânica aqui em B é energia potencial elástica. Aí eu fiz as contas aqui e achei que a minha energia mecânica em B foi igual a 10 joules. Gente, o que aconteceu? De 30 joules, passou para 20 joules. Quer dizer que o meu atrito, ó, o trabalho do meu atrito foi a variação da energia cinética. Então, o trabalho do meu atrito aqui, ó, foi 10, que é a energia final, menos 30, que foi a energia inicial. O trabalho do meu atrito foi de menos 20 joules. Ah, mas por que você achou negativo? O atrito não está consumindo a energia? Então, eu tenho que achar um valor negativo. É o final, que é uma energia menor do que o corpo começa, né? O final vai ter que ser menor do que o inicial. Então, quando eu faço o meu final menos o meu inicial, eu acho o valor do trabalho que o atrito teve. Ou seja, quanto de energia que o atrito consumiu ali, ok? Então, ó, a gente viu aqui dois tipos de raciocínio. O primeiro, para um sistema sem atrito, onde eu tenho conservação da energia mecânica. Um segundo, para um sistema com atrito. Não tenho conservação da energia mecânica. O trabalho que o meu atrito vai fazer aqui vai ser exatamente a variação da energia que o corpo vai apresentar. Ok?
Beleza. Falamos de energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Falamos de sistemas que envolvem cálculos de energia sem atrito e com atrito. E o que o trabalho tem a ver com isso? Gente, a gente consegue relacionar o trabalho à energia. No início da aula eu falei que para ter trabalho eu precisava de ter energia. Então um conceito está relacionado ao outro e eu vou provar o porquê. Primeiro, trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Imaginando que θ vale 0 graus, cosseno de 0 é 1. Então, o meu trabalho é igual a força vezes deslocamento. O que é força? Segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. Então, o meu trabalho é massa vezes aceleração vezes deslocamento. Se eu pegar a equação de Torricelli, V final ao quadrado igual V inicial ao quadrado mais 2AD, aceleração vezes distância. Isolei a aceleração vezes a distância, fiquei com V final ao quadrado menos V inicial ao quadrado sobre 2. Substituí A vezes D aqui e cheguei em mV final ao quadrado sobre 2 menos mV inicial ao quadrado sobre 2. Gente, mV ao quadrado sobre 2 é energia cinética. Então, o que eu provei aqui? Que o trabalho de um corpo pode ser dado pela variação da energia cinética dele. Se você calcular a energia cinética com a velocidade final menos a energia cinética com a velocidade inicial, você consegue saber qual é o trabalho daquele corpo. O trabalho é igual à variação da energia cinética, ok? Eu posso ter a relação do trabalho com as outras energias? Claro, olha aqui, se a gente for pensar no trabalho da força peso, quando um corpo está descendo, a gente sabe que o deslocamento dele está sendo para baixo e o peso é um vetor, né? É uma força que puxa o corpo para baixo também. Então, o ângulo entre o deslocamento e a força é 0. Então, o cosseno de 0 é 1. Quando eu substituir aqui, ia ficar a força, que é o peso, massa vezes gravidade. O deslocamento é a altura que o corpo caiu ou subiu, vezes o cosseno de 0, se ele estiver descendo, ou o cosseno de 180, se ele estiver subindo. Por quê? Se o corpo estiver subindo, o peso continua puxando ele para baixo. Então, 180. Teria mais ou menos aqui. Então, o meu trabalho, ele pode ser dado por menos a variação da energia potencial gravitacional do corpo. Ou seja, se eu fizer menos mgh final menos mgh inicial, eu consigo chegar no trabalho do meu corpo. É a variação da energia potencial gravitacional menos a variação da energia potencial gravitacional, tá? E a energia potencial elástica, gente, segue o mesmo raciocínio. Substituir a força aqui pela equação de força elástica, menos K vezes X, tá? Quem é X? X não é o deslocamento, a deformação que a minha mola sofre. Então, no lugar da distância, eu vou substituir, do deslocamento, vou substituir por X. X vezes X, X quadrado. Só que a minha distância total é o quê? É a deformação que a mola foi, você estende, mas a mola volta. Ou seja, tem que dividir pela metade. Ficaria kx ao quadrado sobre 2, ok? Esse menos aqui é o menos da equação da força. Na hora que eu substituísse aqui na variação, ele ia ficar positivo. Então, o trabalho é a variação da energia potencial elástica. Então, eu consegui colocar aqui, todas as relações que a gente tem. Eu consigo calcular o trabalho de um corpo fazendo força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo? Consigo. Mas eu também consigo calcular o trabalho em função da energia. O trabalho é a variação da energia cinética, ou o trabalho é menos a variação da energia potencial gravitacional que o corpo sofreu, ou o trabalho é a variação da energia potencial elástica do corpo, ok? Então, a gente falou dos tipos de energia, cinética, potencial gravitacional, potencial elástico.
Falamos de como o sistema se comporta quando eu tenho atrito e quando eu não tenho atrito. Quando eu não tenho atrito, energia mecânica inicial igual a final. Quando eu tenho atrito, a energia mecânica inicial é diferente da energia mecânica final. E falamos também da relação de trabalho com energia. Então, o trabalho é a variação da energia cinética do corpo, ou o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional, ou o trabalho é a variação da energia potencial elástica que o corpo sofreu, ok? Então, conseguimos fazer essa relação. E vamos fechar falando sobre potência. Gente, quem realiza trabalho tem uma potência. O que é a potência? É a energia que o corpo gastou, né, ou absorveu, a energia do corpo, dividido pelo tempo, tá? Essa energia aqui, ela vai ser dada em joules. O tempo é dado em segundos, ou seja, a unidade de medida de potência é o joule por segundo, que é a mesma coisa que o watts, né? Só que a gente acabou de ver que energia e trabalho estão relacionados, então eu também posso calcular minha potência fazendo o trabalho do corpo, que é dado em joules, dividido pelo tempo, que é dado em segundos. O que é trabalho? Não é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ? Então, se eu substituir, escrever a equação de trabalho, vai ficar força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ dividido pelo tempo. Distância dividido pelo tempo é igual a velocidade, quando o meu movimento é uniforme, né? MRU, movimento retilíneo uniforme, quando a minha velocidade é constante. Então, se o exercício te falou que o corpo se move com uma velocidade constante e pediu para você calcular a potência, você pode fazer essa equação aqui, força, que é dada em newtons, vezes a velocidade do corpo, metros por segundo, vezes o cosseno de θ. Θ continua sendo o ângulo entre a força e a velocidade, tá bom? Então, tem 3 maneiras de calcular a potência. Em função da energia e dividir pelo tempo, em função do trabalho e dividir pelo tempo, ou se o exercício te falar que o corpo se move com uma velocidade constante, te der o valor de velocidade, é igual a força vezes a velocidade vezes o cosseno de θ. E por último, se o seu exercício te der um gráfico e pedir para você qual é o trabalho da força nesse intervalo de tempo. Então, se você tem um gráfico de força por deslocamento, o trabalho, gente, vai ser a área abaixo da curva. Então, o meu trabalho aqui é igual à área. O que a gente tem que lembrar? Se a minha área for um retângulo, eu vou calcular fazendo base vezes a altura. Se a minha área for um trapézio, pode ser um trapézio desse jeito, ou pode ser um trapézio desse jeito aqui, O que eu vou fazer? A base maior, base, gente, são os lados paralelos, Esse lado é uma base e esse lado aqui é outra base. Esse lado aqui de baixo é base e esse aqui é base. Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Se o meu gráfico for um triângulo, então eu vou fazer base vezes a altura sobre 2, ok? São as formas que a gente tem de relacionar. O exercício te deu um gráfico, gente, não te deu o gráfico à toa. Quer dizer que você consegue chegar no trabalho ali. Se você consegue chegar no trabalho, você vai conseguir chegar na energia, porque, por exemplo, se você achou que o trabalho aqui, você calculou a área e achou uma área igual a 20, então quer dizer que o trabalho é 20. Se o corpo estava se movimentando, tipo correndo, era um corredor, quer dizer que a variação da energia cinética dele é 20, porque o trabalho é a variação da energia cinética. Se ele partiu do repouso, a velocidade inicial dele é 0. Então, você consegue chegar na velocidade final dele, porque 20 vai ser igual a mv final ao quadrado sobre 2. Você tem a massa do corredor, você chega na velocidade. Tá vendo como uma coisa puxa a outra? Esse é o bacana dessa matéria. Uma grandeza está diretamente relacionada a outra grandeza. Se você tem trabalho, você tem variação de energia. Se você tem variação de energia, você tem trabalho.
Se você tem trabalho, você tem potência. Se você tem energia, você tem potência também. Se você tem o gráfico, você faz a área do gráfico, você tem trabalho. Se você tem trabalho, você vai ter a variação da energia, ok? Pessoal, é isso. Então, nessa aula a gente viu potência e trabalho. Vimos a relação do trabalho com as energias, né? O trabalho é a variação da energia cinética, ou o trabalho é menos a variação da energia potencial gravitacional, ou o trabalho é a variação da energia potencial elástica. Vimos também a ideia de sistemas conservativos, onde eu tenho a minha energia mecânica se conservando, energia mecânica inicial é igual a final, e de sistemas não conservativos, onde a energia mecânica inicial é diferente da final. Por quê? Porque o trabalho do atrito vai existir. Eu tenho uma variação da energia mecânica que vai ser o trabalho do atrito. Vimos os tipos de energia potencial gravitacional, MGH, está relacionada à altura. Energia potencial elástica, kx² sobre 2, está relacionada a uma mola ou um elástico. Vimos a energia cinética, mv² sobre 2, que é a energia do movimento, né, se o corpo tem uma velocidade. E vimos que a energia mecânica é o somatório de todas as energias que o corpo possui, ok? Pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Valeu!